Você acha que é vergonha ou fraqueza procurar ajuda psicológica? Algumas pessoas encontram uma desagradável resistência para procurar ajuda psicológica. A pessoa que acredita que procurar ajuda é um sinal de fraqueza, na verdade, está revelando algo mais profundo sobre si mesma, uma certa arrogância. Essa arrogância não é uma questão de ego inflado, mas sim uma dificuldade em aceitar que não temos o controle sobre tudo, que o universo não segue nossos desejos e as nossas vontades. Essa pessoa ainda não compreendeu que a vida segue o seu curso natural, independentemente das suas expectativas. O tempo, as circunstâncias, os desafios, tudo isso continua avançando, quer ela esteja preparada ou não. A verdade é que, enquanto cada um de nós estiver mal, o coletivo também pode sofrer. Vivemos em uma teia de interconexões, onde o bem-estar de um afeta o bem-estar de todos. Quando alguém se recusa a buscar ajuda, não só prejudica a si mesma, mas também impacta negativamente o ambiente ao seu redor. Imagine uma pedra lançada em um lago, onde as ondas que ela cria se espalham para muito além do ponto de impacto. Assim é a nossa influência no mundo, seja ela positiva ou negativa. Buscar ajuda, na realidade, é um grande ato de coragem. Não se trata apenas de resolver um problema imediato, mas de embarcar em uma jornada de autoconhecimento. Ao pedir apoio, estamos nos abrindo para descobrir quem realmente somos, algo que muitas vezes não conseguimos ver sozinhos. Há pessoas que conseguem fazer isso naturalmente, de forma espontânea, mas há muitas outras que não. Não há vergonha nenhuma em reconhecer que precisamos de ajuda. O problema é que, em geral, as pessoas só buscam ajuda quando já estão muito distante de si mesmas, quando se perdem tanto que a única forma de voltar é através da dor. Elas só percebem essa necessidade quando já adoeceram, seja física ou emocionalmente. E nesse ponto, o processo de cura se torna mais longo e mais profundo e ainda mais doloroso. Às vezes, é preciso bater no fundo do poço para percebermos que esse fundo tem uma mola. Parece contraditório, mas muitas vezes só ao atingir o nosso ponto mais baixo é que encontramos a força necessária para nos impulsionar de volta para a superfície. Mas essa subida nem sempre acontece sozinha. E muitas vezes precisamos de uma mão estendida, de alguém que nos ofereça suporte nesse momento crítico. Essa ajuda pode vir de um profissional, de um terapeuta ou de um conselheiro ou até mesmo de um amigo sábio. Mas é importante entender que essa pessoa não vai fazer todo o trabalho por você. Ela pode ser o fósforo que acende a sua chama, mas você precisa estar disposto a manter
essa chama viva. O papel desse guia, desse apoio, é justamente te dar as ferramentas iniciais, aquele empurrão necessário para que você comece a enxergar mais claramente. Mas também é essencial não colocar todas as expectativas na mão do outro. O profissional pode te dar uma lanterna, pode iluminar o caminho, mas é você quem precisa caminhar. O trabalho interior é pessoal, é um processo de autodescoberta que exige comprometimento. O outro pode te mostrar as primeiras luzes, te oferecer clareza, mas é você quem precisa ter a disposição de ver mais além. Então, ao longo dessa jornada, busque ajuda quando sentir que é necessário, sem medo de parecer fraco. Reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos é um sinal de sabedoria e não de fraqueza, porque, no final das contas, a verdadeira força está em aceitar nossas limitações e, ao mesmo tempo, estar disposto a superá-las com o auxílio certo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber vídeos novos. Muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo encontro.